nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos aqui presentes, queridos ouvintes que nos acompanham pela rádio e também nos acompanham em casa através do site da rádio, estamos celebrando o segundo domingo depois da Epifania, iniciando com esse domingo um novo tempo litúrgico. Então, o último domingo, o domingo passado, nós terminamos e encerramos o tempo de Natal. E com o segundo domingo depois da Epifania, iniciamos o chamado Tempus Peranos. Então, é o tempo depois da Epifania, chamado Peranos. E que são 6 domingos que compõem este tempo. Com a cor predominante verde, né? Própria dos paramentos, a cor verde, da ornamentação da igreja, lembrando a confiança e a esperança que devemos depositar em Cristo, na sua doutrina e em suas promessas, que nos é garantida através e transmitida e garantida através da sua Santa Igreja. E as leituras de hoje, seja a Epístola aos Romanos, seja o Evangelho de São João, nos convida a dar ouvido com mais diligência à palavra de Deus. Se a gente conseguir dar ouvidos àquilo que Cristo nos mostra, nos ensina, nos ordena, seremos muito felizes em nossa vida. Teremos coisas inesperadas, coisas que humanamente são impossíveis de se ter e de se possuir e de se realizar, teremos, se nós damos ouvidos. Isso nós vemos através da exortação feita por São Paulo na Epístola aos Romanos, nos convidando à prática, nos convidando a ser cristão de verdade, com vivência, com práticas, com obras de verdade. Então aqui tem toda uma descrição de pontos bem detalhados e concretos daquilo que um cristão deve fazer para ser cristão e para ser filho de Deus de verdade. E isso mostra também o empenho que a gente deve ter para com Deus, em colocar em prática aquilo que Ele nos mostra e nos manifesta através da sua palavra. Então, somos convidados a dar ouvido e, convidados a dar ouvido, somos convidados a colocar empenho, esforço e atenção nas coisas cristãs, nas coisas que diz respeito à palavra de Deus. Então, São Paulo nos exorta a isso. Temos aqui, já falei uma vez, repito, pontos minuciosos, detalhados, que nós possamos observar bem o que está escrito aqui, com atenção, e aí seremos felizes. Eu destaco um ponto, que é um dos defeitos que nós trazemos junto com a nossa natureza humana, quando as coisas não vão do nosso modo, não estão do nosso modo, ou as pessoas talvez de certo modo nos perseguem, a gente tem o costume, mesmo sendo pessoas de Deus e se considerando pessoas de Deus, nós temos o costume de amaldiçoar as pessoas. E aí São Paulo nos diz: abençoai os que vos perseguem. E aí ele repete, dada a nossa fraqueza: abençoai e não amaldiçoeis. Então é um defeito forte que nós trazemos e muitas vezes nós não damos conta que é grave isso, que é sério isso, que precisa ser corrigido isso. Por isso que São Paulo, dos conselhos que ele dá aqui, o único que ele repete 2 vezes, o único que ele fala 2 vezes é com relação a praguejar e amaldiçoar o outro e as coisas que não estão indo do nosso modo. É a única coisa que vê como um defeito aí predominante, que muitas vezes a gente não dá atenção a isso. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Se a gente começar a se controlar um pouco e abençoar as pessoas, abençoar as coisas que não estão indo bem, não estão querendo funcionar direito, nada dá certo, e que seja bendito, que seja abençoado.
mas nós normalmente xingamos, praguejamos e amaldiçoamos as coisas que não estão indo certo. A coisa não está dando certo, aí a gente xinga, amaldiçoa. Aí a pessoa, talvez a nossa família tenha um vício, tem um pecado predominante, e a gente fica xingando e praguejando a pessoa daquele vício, daquele defeito que ela traz. Abençoai e não amaldiçoeis. Nós temos esse costume e esse vício que muitas vezes nós não damos conta. E muitas vezes a gente está com o terço na mão, e com um monte de pendulicário religioso pendurado no corpo inteiro, se achando super religioso, super religiosa, e aí trata mal, faz pouco caso, amaldiçoa, pragueja as pessoas que estão ao nosso redor. E as coisas também, e os dias, somos muitas vezes maldizentes, maledicentes. Então, abençoai os que vos perseguem. As coisas que não estão indo bem, até aqueles que nos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Aí as coisas vão mudar de aspecto. Se a gente conseguir, sendo pessoa de religião, sendo pessoa de comunhão, pessoa de oração, que nós procurando sempre ser, controle. Preste atenção em cada detalhe que não está dando certo, em cada pessoa que tem um defeito ruim e que nos incomoda. Não pragueje essa pessoa, não pragueje as coisas, não amaldiçoe, abençoe no coração. Desabençoado seja essa pessoa, e aí nós vamos ver as coisas mudar, e as pessoas até sentirem vontade de ser religioso como eu sou. Porque muitas vezes as pessoas não querem ser católicas, dados os nossos defeitos. Muitas vezes a gente se acha o tal dentro da religião, e todo mundo vê que não é nada, é só de casca, é só de aparências. Porque muitas coisas que são pedidas para um cristão viver e praticar, são deixadas de lado. Eu vivo a religião ao meu modo. E aí as pessoas não querem ser católicas, não querem ser cristã por causa disso. Por causa desses defeitos que a gente acha que não é de tanta importância. Então esse defeito da língua de amaldiçoar as coisas, as pessoas, os acontecimentos. Então corrigir, prestem atenção. Convido a todos a prestar bastante atenção com relação a isso, que a gente começa a praguejar qualquer coisa. Qualquer coisinha a gente já começa a reclamar, e essa reclamação se torna em maldição para as coisas e as pessoas. E o convite a observar. Se nós queremos ser felizes, se nós queremos ser pessoas realizadas, façamos aquilo que aconselha Nossa Senhora no Evangelho: fazei tudo o que Ele vos disser. E façamos com atenção, com diligência, com empenho. É necessário. E aí nós vamos ver então a realização de coisas impossíveis na nossa vida. Coisas que eram incapazes de ser realizadas serão capazes. Nós vemos o exemplo de diligência no Evangelho, além dessa solicitude que nos prega São Paulo, nós vemos no Evangelho, quando Jesus disse àqueles serventes: enchei as talhas de água. Eles fizeram o quê? São João coloca um detalhe aqui. Foram lá e encheram. De qualquer jeito? Como muitas vezes a gente faz as nossas coisas, os nossos deveres de qualquer jeito, empurrando tudo pela barriga, sem atenção, sem carinho. Eles foram, fizeram o quê? Encheram até as bordas. Encheram até não poder mais. E Jesus não pediu para eles encher até as bordas. Eles encheram. Mostraram empenho, manifestaram uma expressão de confiança e de fé. Que aquele homem poderia fazer algo assim milagroso mesmo. Pelo meu empenho, acho que algo de bom vai acontecer. Foram lá encher até não poder mais. Não encheram de qualquer jeito. Se fossem incrédulos, eles iam encher pelas metades e entregar lá e faz qualquer coisa aí. E aí seria pouco vinho. Mas teve muito vinho, abundante vinho, porque encheram até as bordas. Então mostraram atenção, mostraram empenho em praticar aquilo que foi dito a eles. E praticaram até além do que Jesus tinha pedido. Fica aí o incentivo a nós. Temos aqui os deveres para um cristão.
na Epístola aos Romanos, o quanto eu pratico isso daqui. Dessas coisas que estão escritas, o que eu pratico aqui? Observemos bem, olhemos, analisemos, leiamos novamente e vejamos esses pontos todos aqui que São Paulo coloca. Qual eu observo? Qual eu vivo a cada dia? Não é eu pratiquei um dia e já não preciso mais praticar. A palavra de Deus a gente pratica até o dia da nossa morte. É praticar com empenho constante. Disso que está aqui. Qual é a atenção? Qual é o empenho que eu coloco em praticar essas coisas aqui? Muitas talvez não são tão perfeitas. Porque temos fraquezas, temos debilidades. Mas dê tudo de si. É o que nos ensina o Evangelho. Quando a gente dá tudo de si, vai até as bordas, até não poder mais, Jesus vai e transforma a água em vinho. Muitas vezes a nossa vida é como água. Não tem cheiro, não tem gosto, não tem cor. Nossos empenhos levam a gente só a ter água. Não tem cheiro, não tem gosto e não tem cor. A nossa vida cristã, a nossa vida humana, tudo é muito sem graça, tudo muito não tem gosto para nada. As coisas não estão assim tão empolgantes. Mas faça com empenho. Faça que essa água adquira cada vez mais água. E aí Cristo vai transformar em vinho. Eles não têm mais vinho. Nossa Senhora se preocupa quando a gente não tem mais vinho. Quando a nossa vida está perdendo o amor. Quando a nossa vida religiosa está perdendo o fervor. Estamos perdendo a fé. Estamos perdendo a empolgação e a vida. E o gosto das coisas de Deus, mas nos empenhemos, façamos a nossa parte, não sejamos preguiçosos no que está ao nosso cuidado. Está aqui, ó, que está ao vosso cuidado, façais, não sejais moles, não sejais preguiçosos quanto a isso. Queremos ser ouvidos, queremos ser atendidos nos nossos pedidos, mas não damos tanta importância aos conselhos da palavra de Deus. Quem quer um milagre? Se eu pergunto, todo mundo vai levantar a mão. Quem quer uma graça especial para a sua vida, uma transformação? Todo mundo vai levantar a mão, levanta até o pé, se puder. Escute a palavra de Deus. Fazei tudo o que Ele vos disser. Convido a colocar em atenção apenas nesse trechinho de 10 versículos, não é nada isso da palavra de Deus, um trechinho, olhem, observem, leem, meditam, reflitam e tentem praticar, deem atenção à voz de Deus, aqui na palavra, deem atenção, e aí aquela coisa que você precisa alcançar, aquela graça, talvez um milagre, vai ser concedido. Nós queremos que Deus nos escute, nós queremos que Deus nos atenda. Mas nós não queremos escutar Deus, não queremos atender aos pedidos de Deus que sejamos cristãos de verdade. Nós somos ao nosso modo e ao nosso gosto, não do gosto de Deus. Fica o conselho, fica aí para todos a palavra de conselho de Nossa Senhora. Fazei tudo o que Ele vos disser. Fazei com empenho, fazei até não poder mais. Use o seu limite de empenho e aí Nosso Senhor vai transformar a nossa água em um vinho precioso, um vinho saboroso, dos melhores vinhos. A nossa vida vai ser uma vida alegre, feliz, cheia de vida, cheia de caridade, que nós precisamos viver, cheia de amor. Quem não tem amor, não tem Deus no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.